Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Hoje abordaremos o tema Quando Deus Silencia. Para isso, leio com você Abacuque, capítulo 1, versículo 2, que diz: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Abacuque era um homem angustiado e incomodado não apenas com as atitudes pecaminosas da nação, mas também com o aparente silêncio de Deus diante da injustiça. Enquanto que os demais profetas falavam de Deus aos homens, Abacuque faz diferente. Ele discute com Deus, se queixa diante de Deus por causa da calamidade em que a nação se encontra. O maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença de sua nação, mas um estudo do comportamento de Deus. Ele não soube conciliar a soberania de Deus com a aparente demora deste em responder às suas orações. Com a oração de Abacuque, capítulo 2, versículos 1 a 6, aprendemos que Deus se cala, mas não abandona. Fica em silêncio, mas não para de agir. Nem sempre faz promessas, mas sempre cumpre o que promete. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Números 23, 19. Com base nesse texto de Abacuque, aprendemos duas lições importantes. Então vamos à primeira destas lições. Quando Deus silencia, devemos confiar na sua soberania. O versículo 2 do capítulo 1 de Abacuque diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas a salvação? Por que Abacuque não vivia em paz com Deus? Porque ele era um homem tão angustiado. Por que ele faz essa oração de queixa para Deus? Porque a nação estava no caos. O povo de Deus estava vivendo numa desordem sem fim. Não mais parecia a nação escolhida, a raça eleita, a descendência de Abraão. Não mais era aquele povo da aliança que dizia com alegria tudo o que o Senhor disser faremos. A santidade deu lugar ao pecado. A justiça deu lugar à injustiça. O amor deu lugar ao ódio. Não havia mais paz. A violência atingira não apenas o corpo físico da nação de Deus, ela contaminou o coração dos homens com seu veneno mortífero. A violência refletia a crueldade do sanguinário império assírio, que agia covardemente contra os seus inimigos, furando-lhes os olhos, cortando-lhes a língua, decepando-lhes as mãos e os pés. Esse império era a máquina do terror e o espelho da destruição. Esse império pagão sempre tinha grande vantagem sobre as demais nações da terra. Ele tinha vantagem inclusive sobre o povo de Deus. Ele havia dominado Samaria, a capital do Reino do Norte. Veja, os pagãos levando vantagem sobre os crentes. Aqui nós vemos a triste realidade dos injustos ficando numa boa, mesmo praticando a maldade, e os justos na pior. Abacuque reclama da inatividade ou da aparente inatividade de Deus mediante essa situação. Onde está Deus que não vê os sofrimentos dos justos por causa dos ímpios? Onde está Deus que não se manifesta de imediato em julgar os maus? Abacuque queria uma resposta de Deus. Por que será que Deus ainda não deu aquela resposta que você tanto pediu? Por que Ele ainda não curou aquela pessoa que você tanto ama? Por que quando aconteceu aquela crise na sua vida em que você tanto precisava de uma resposta, Deus não falou com você? Por que será que quando muitas vezes precisamos da resposta de Deus, Ele simplesmente se cala? Deus age assim porque Ele é soberano. Ele age do modo que quer e quando quer, mesmo que o questionemos, nada mudará. Porque Deus não funciona na base da pressão. Ele não é movido pelo grito. Querido, Abacuque deveria confiar na soberania divina. E você deve confiar no Deus da soberania e na soberania desse Deus. O fato de Deus muitas vezes não responder às nossas orações não significa que Ele está surdo ou mudo. Não significa que Ele está indiferente às nossas crises, às nossas privações e provações. Não significa que Ele tenha se esquecido da nossa oração. Não significa que Ele virou as costas para o seu povo. Não significa que Ele se esqueceu do nosso sofrimento. Não. Não significa que Ele nos abandonou à nossa própria sorte. Não significa que Ele não mais se importe conosco.
O fato de Deus muitas vezes não responder às nossas orações simplesmente significa que Ele estabelece limites para os acontecimentos. Significa que Deus age no tempo certo, que Ele tem o controle de todas as coisas nas suas potentes mãos, que Ele não vai tomar nenhuma atitude precipitada porque Ele quer o melhor para você. Significa que Ele se interessa por você, que Ele ama você. Portanto, não reclame, não murmure, não duvide do poder de Deus quando Ele silenciar. Em quaisquer circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas, confie. E somente confie na soberania de Deus. Quando Ele silenciar, diga-lhe: Senhor, seja feita a tua vontade. E a segunda lição: quando Deus silencia, devemos insistir na sua resposta. Agora veja o versículo 5 do primeiro capítulo de Abacuque, que diz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Se nos primeiros 4 versículos Deus silencia, a partir do versículo 5 Ele responde. Aos nossos olhos pode até parecer que o Senhor demora em responder, mas Ele responde no seu tempo. Os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. A violenta Síria e a injusta Judá precisavam de julgamento justo. O profeta tanto clamou pela intervenção da justiça de Deus que ela veio de modo surpreendente. A resposta de Deus causaria espanto e admiração por conta do tamanho de sua ousadia. Deus é ousado, Ele faz coisas inimagináveis. No versículo 6, Deus promete trazer os babilônios. Este povo não era flor que se cheirasse. Nos versículos seguintes, o próprio Deus descreve esse império como nação cruel, impetuosa, ambiciosa, apavorante, temível, que faz justiça com as próprias mãos, veloz, violenta, devastadora, opressora, zombadora e sarcástica. Era um império ímpio, sem o conhecimento de Deus. Para que Deus estava trazendo esta nação? Para fazer justiça. Deus usaria a Babilônia para subjugar a Síria e Judá, o seu povo. Somente por meio do julgamento de Deus, as pessoas cairiam na real. Talvez não seria essa a resposta que Abacuque esperava, nem a que ele desejava ouvir, mas era a resposta que Deus quis lhe dar. Tanto o profeta como a nação ficaram incomodados com a resposta de Deus. Era difícil de entender como o Senhor, que é santo, usaria um povo pagão para julgar o seu próprio povo. Há coisas que não entendemos. Muitas atitudes de Deus, por mais estranhas que nos pareçam ser, não são para serem de fato entendidas, mas aceitas. Muitas ordens de Deus não são para serem questionadas, mas obedecidas. Amado, pode ser que você tenha clamado noite e dia pela resposta de Deus. É possível que você tenha jejuado, feito consagrações, votos ousados em busca de uma cura, de uma libertação, de uma restauração matrimonial, de um emprego e etc. É possível que você esteja nesta peleja espiritual há dias, meses e até anos. E Deus ainda não lhe respondeu. Às vezes você sente vontade de gritar bem alto: até quando, Senhor? Até quando permanecerei nessa situação? Até quando tenho que esperar pela tua ação na minha vida? Até quando? Espere. Tão somente insista em aguardar a resposta de Deus. Passe o tempo que passar, insista em esperar a resposta dele, porque Deus vai te responder quando Ele quiser fazer isso. Continue acreditando. A crise, ela pode passar. Ela muitas vezes não tem data para chegar, mas tem para terminar. Ela está com dia e hora marcados para ir embora. A crise não é o antídoto que imuniza o poder de Deus. Aliás, não há coisa alguma neste mundo que impeça Deus de agir. Às vezes Deus silencia porque quer escutar a sua voz, a sua oração, o seu clamor, o seu gemido. Então, quando Deus silencia, Ele quer ouvir o seu testemunho, Ele quer ouvir palavras de gratidão dos seus lábios, não palavras de murmuração. Então busque a misericórdia de Deus. E mesmo que você não ouça, ou mesmo que você sinta que Ele esteja distante, tenha certeza de que Ele está mais perto do que você imagina. Não se decepcione com Deus, creia nele, ponha toda a sua confiança do seu coração nas mãos do Senhor dos Exércitos, pois Ele é o seu refúgio.
Nele há segurança para você, nele há esperança para a sua alma, nele há bonança para as ondas gigantes das tribulações. Ele é a paz que você precisa, nele há compreensão diante dos conflitos interpessoais. E assim, Deus com certeza te abençoará cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe sempre. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.